Gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura do Kaibalho. Estamos no capítulo 14, no gênero mental. E vamos continuar aqui. Nos fenômenos de telepatia, vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa, e esse toma o pensamento semente e o desenvolve até a madureza. Pela mesma forma, operam a sugestão e o hipnotismo. O princípio masculino da pessoa, dando as sugestões, dirige uma exalação da energia vibratória ou força-vontade para o princípio feminino da outra pessoa. E esta última, aceitando-a, recebe... recebe-a em si mesma e age e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim recolhida na mente de uma pessoa cresce e se desenvolve, e com o tempo é considerada como a melhor produção mental do indivíduo, porquanto, em realidade, é como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, quando este destrói a produção direta e se põe no ninho. O método normal é para os princípios masculino e feminino na mente de uma pessoa coordenar e agir harmoniosamente em conjunção com a da outra. Mas, infelizmente, o princípio masculino nas pessoas médias é muito lento em agir. O estendimento da força-vontade é muito vagaroso, e a consequência é que tais pessoas são quase inteiramente dirigidas pelas mentes e os desejos das outras pessoas, as quais ela permite que façam as suas ideias e seus desejos. Quão poucas ações ou pensamentos originais são realizados pelas pessoas médias? Não são a maioria das pessoas simples, sombras e ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes que elas? Isso acontece porque a pessoa média vive mais na consciência do seu eu do que na do ego. Está polarizada no seu princípio feminino da mente e o princípio masculino em que se acha à vontade é obrigado a ficar inativo e sem emprego. O homem e a mulher fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força materialmente depende deste fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam a sua própria mente pela sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais e, ainda mais, dominam do mesmo modo as mentes dos outros. Vede as pessoas fortes, como implantam os seus pensamentos sementes nas mentes das massas do povo, fazendo assim este pensar de acordo com os desejos e as vontades desses indivíduos fortes. Isso é porque as massas do povo são como as criaturas carneiros, não dando origem a uma ideia própria e não empregando as suas próprias forças de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao redor de nós todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de imprimir as suas ideias nos outros. O ator que faz o povo chorar ou rir como quer, o faz empregado este princípio. E assim é sucessivamente o orador, o político, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que tenha a atenção do público. A influência particular exercida por alguma pessoa sobre outra é devida à manifestação do gênero mental na direção da linha vibratória acima indicada. Nesse princípio, acha-se oculto o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que familiarizou-se com os fenômenos geralmente chamados psíquicos poderá descobrir a importante parte tomada nos ditos fenômenos por esta força que a ciência denominou sugestão, termo pela qual se quer significar o processo ou método pela qual uma ideia é transmitida à mente do outro, fazendo a segunda mente agir de acordo com ela. Uma exata compreensão da sugestão é necessária para se compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que a sugestão encobre. Porém, o conhecimento da vibração e do gênero mental é ainda mais necessário para o estudante da sugestão, porque todo o princípio da sugestão depende do princípio de gênero mental e de vibração. É costume dos escritores e instrutores da sugestão explicar que é a mente objetiva ou voluntária que faz a impressão mental, ou sugestão na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo
ou não nos dão uma analogia na natureza pela qual possamos compreender melhor a ideia. Mas, se quiseres raciocinar sobre o assunto à luz dos preceitos herméticos, sereis capaz de ver que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o universo natural oferece inúmeras analogias pelas quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a verdadeira criação do universo segue a mesma lei, e que em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e psíquico, está sempre em operação o princípio do gênero, a manifestação dos princípios masculino e feminino. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo. E mais ainda, quando se compreende o princípio do gênero mental, os variados fenômenos de psicologia tornam-se imediatamente adaptáveis a uma classificação e estudo inteligente, em vez de serem muito obscuros. O princípio se realiza na prática porque é baseado nas imutáveis leis universais da vida. Não entraremos em extensa discussão ou descrição dos variados fenômenos da influência mental ou atividade psíquica. Existem muitos livros bons escritos e publicados sobre este assunto nos últimos anos. Os principais fatos dados nesses vários livros são corretos, apesar dos escritores tentarem explicar os fenômenos por diversas teorias que lhes são favoritas. O estudante pode instruir a si próprio nestas matérias, e empregando a teoria do gênero mental, será capaz de pôr em ordem no caos das teorias e doutrinas contrárias, e poderá tornar-se mestre no assunto se for inclinado a ele. O fim desta obra não é dar uma extensa relação dos fenômenos psíquicos, mas sim dar ao estudante uma chave mestra, com a qual ele possa abrir as diversas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar. Julgamos que nesta consideração dos preceitos de Kybalion encontrar-se-á uma explicação que servirá para esclarecer muitas dificuldades embaraçosas. Ela será uma chave que abrirá muitas portas. Qualquer que seja o costume de fazer detalhes a respeito das muitas formas de fenômenos psíquicos e da ciência mental, colocamos providencialmente na mão do estudante as ideias pelas quais ele pode instruir-se muito a respeito de cada fase do assunto que o interessar. Com o auxílio do Kybalion, pode-se fazer uma livraria oculta, a velha luz do Egito iluminando as páginas e os assuntos obscuros. Este é o fim desse livro. Não queremos expor uma nova filosofia, mas sim fornecer o bosquejo de um grande preceito do mundo antigo que poderá esclarecer as doutrinas de outros, que servirá de grande reconciliador das diferentes teorias e doutrinas opostas. E a gente termina aqui esse capítulo, mas a gente fica nas cenas do próximo capítulo, que é 15, que a gente vai estar falando sobre os axiomas herméticos. É isso aí, até a próxima!